Boa noite, meu povo. A Aninha aí já chegou, já, Aninha. Deus abençoe a Aninha, Deus abençoe Esther Viana, Sósia do Pelé, Deus abençoe, Sheila de Melo, Damares Pires, Deus abençoe, glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Israel também acabou de chegar, Pai do Senhor, Pastor Marcos, Deus abençoe Israel, seja bem-vindo. Irmão, queria uma palavra de Deus para a minha vida, então fica aí na live que você vai ter muita palavra de Deus, porque hoje o tema é forte. O tema hoje é o chamado para andar com Deus. Iniciamos uma nova série, Caminhando com Deus. Então fica aí que Deus vai falar contigo. Cheguei, pastor. Shalom, amém. Aninha, Deus abençoe. Irmão, queria uma palavra. Então fica aí. O Charles. Jéssica Jennifer. Deus abençoe. Daqui a pouco eu tenho a palavra, o Charles. Jéssica Jennifer, Deus abençoe. Quem mais aqui? Glória a Deus. Jéssica, que mais? Peça para Irani Viana. Para a senhora Irani Viana. Todinho, Deus abençoe. Paulo Henrique, 277, Deus abençoe. Sejam todos bem-vindos, pessoal. Vai chegando todo mundo aí, que daqui a pouco nós vamos começar a ministração da palavra de Deus, com o tema chamado para andar com Deus. Deus está te chamando para você andar com Ele. Amém, Jesus? Para você ter um relacionamento com Ele. Glória a Jesus. Paulo Henrique está dizendo, vai fazer live amanhã? Amanhã não, só segunda, quarta e sexta. Só sexta-feira. Maria Geni, Deus abençoe. Marcos Machado, Deus abençoe. Glória a Jesus. Olha Israel Alves aí dizendo amém. Querido, eu quero chamar sua atenção. Você que não é inscrito no meu canal, vai lá, se inscreve. Vamos juntos. Nós estamos fazendo live aqui agora no TikTok, no Kawaii e também no Face. Deus abençoe. Glória a Deus. Maria Geni, Aparecido Gomes. Então aqui tanto o TikTok quanto o Kawaii. O Facebook está parado ainda. Cristizinho, Deus abençoe. Curió, seja bem-vindo. Bete Souza, a Bete, a irmã Bete, a esposa do finado irmão Raimundinho, Raimundo? Eu esqueci o nome dele, acho que é Raimundo, né? O seu falecido esposo. Como? Não, a Bete do Mundinho aqui. Aquele irmão que morava aqui perto de casa. Hã? A Bete aqui, Sandra, que morava aqui, ó. Hã? Raimundo, né? Raimundo, falei certo. Deus abençoe, Bete, seja bem-vinda. Adenilson, Zino, Rosiane Maria, Deus abençoe. Quem mais? Vai chegando, pessoal. Adenilson, Deus abençoe, Adenilson. Igreja Pentecostal Reformada em Cristo, Deus abençoe, seja bem-vindo, Igreja Reformada em Cristo, Pentecostal Reformada, glória a Deus. A Igreja Pentecostal Reformada é calvinista, é? Se for, dá um toque para mim aí, só para mim saber, só por curiosidade, já que usa o termo reformado, né? Cristizinho, 19, Deus abençoe, Adenilson, seja bem-vindo, Adenilson. MB Nascimento, muito prazer todo meu, Deus abençoe. Isaías Oliveira da Silva. Quem mais? Vai chegando, pessoal, vai chegando todo mundo. Você que não é inscrito no meu canal, se inscreve, porque nós vamos junto aí até as 20 horas, trazendo uma palavra da parte de Deus pro teu coração. Glória a Jesus. Mais alguém? Cadê o povo? Pessoal, fala pra mim de onde vocês estão nos assistindo aí, por favor. Tá bom? Pra gente saber qual é a cidade, qual é o estado que nós estamos chegando, qual é o país aonde nós estamos chegando. Você tinha um rapaz aqui com nome totalmente coreano, né? Coreano. Não é fácil, hein? Não entendi nada. Mas temos pessoas de longe aqui assistindo. Deus abençoe. Johnny Lino, Deus abençoe. Rose Aparecida, Denilson. Glória a Deus. Esse Deus nosso é maravilhoso, pessoal. Esse Deus nosso é tremendo e poderoso. Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos. Vamos juntos. Deus tem grandes bênçãos para nós. Levita Cristina, seja bem-vindo, Levita. Lucanete também, Deus abençoe. Glória a Jesus. Alcides Martins, bem-vindo. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, Alcides. Que Deus possa prosperar grandemente a sua alma nessa noite através da palavra.
Ai, ele me amou. Deus abençoe. Mais alguém, mais alguém? Levita Cristina, Alcide Martins, mais alguém no Canete. Você que não é inscrito no meu canal, vai lá e se inscreve. Eu sou o pastor Marcos, aqui da comunidade evangélica Cristo é Esperança, aqui de Campinas, São Paulo. Levita Cristina, Sara Brito. Oh, Sara Brito, Deus abençoe sua vida. Alcides Martins. Glória a Jesus. Deus é maravilhoso, queridos. José Fernando, seja bem-vindo. Tá chegando todo mundo. Maria. Glória seja dada ao nome do Senhor. Fala pra mim de onde vocês estão nos assistindo. Estamos encerrando o tempo de apresentação. Se você quiser oração, pede aí que eu estarei orando por você. Érica Sofia, Deus abençoe. Alcides Martins. Glória a Jesus. Vamos juntos aí, pessoal. Vamos juntos. Que Deus tem uma palavra. Hoje, nós começamos uma nova série. Hoje, encerramos a série anterior, falando sobre prosperidade, sobre bênção financeira. E falei sobre o sacrifício de Salomão. Salomão deu um sacrifício extravagante. Mais de 1000 holocaustos. Definido entrou Rafael. José, Deus abençoe. Glória a Deus. Que bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Querido, vamos começar então a palavra. Se você quiser interagir comigo, você pode falar alguma coisa aí que eu vou estar reportando para todos, tá bom? Glória a Deus. Hoje o tema é o chamado para andar com Deus. Que bênção. Amado, a palavra do Senhor diz em Gênesis 3:8, já orei, tá? Vamos pra frente agora. Ó, Libonê, rapaz. Libonê, quanto tempo, varão. Deus abençoe sua vida. Olha que bênção te ver aqui. Glória a Jesus. Nossa, Libonê. Deus abençoe você, viu? Como é que tá aí nos Estados Unidos, varão? Você tá bem aí? Dá um toque pra nós aí. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreve lá. Pra você participar comigo aí de todas as lives. Toda segunda, quarta e sexta. Romildo Guimarães, Heloísa Duarte, Joyce Gomes, Deus abençoe. Olha, teve uma pessoa que começou a me seguir aqui, ó, o Romildo. Obrigado, Romildo, Deus abençoe sua vida, viu? Queridos, vamos lá e começa a me seguir. Nós precisamos aumentar aí o nosso número, né, de inscritos. Nossa, que legal você, WR, Deus abençoe. Vamos lá então, pessoal. Olha só, o tema começa assim hoje, ó, dessa maneira, ó. Deus sempre desejou ter um relacionamento com o homem, tá? Deus sempre Deus criou o homem para isso. Na verdade, um dos propósitos da criação humana é que o homem fosse adorador, que o homem fosse alguém que tivesse relacionamento com Deus, tá? E em Gênesis 3:8 diz assim: e ouviram então a voz do Senhor, Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Então Deus não criou o homem para ter uma religião. Deus criou o homem para ter comunhão com ele. Amém, Jesus? Leila, Deus abençoe. Ana Pantaleão, Orlando Brandão, Sebastião Santo, Deus abençoe. Então Deus criou o homem para ter uma comunhão e não para ser um religioso, tá? Eu sei que é muito mais fácil você desenvolver uma religiosidade do que uma comunhão com Deus de fato. Porque para você desenvolver uma comunhão com Deus, você vai ter que pagar um preço de renúncia. Você vai ter que abrir mão daquilo que você é, daquilo que você pensa, tá? Do seu futuro que é construído pelo seu braço. Você precisa se adequar ao princípio e à palavra de Deus. Então esse é um ponto. Por isso que é muito mais fácil você ser um religioso do que você ser um cristão autêntico. Tá ok? Mas Deus nos criou para sermos alguém que viva em comunhão com Ele. Tá ok? Então, o andar com Deus, ele já existia desde o princípio. Hoje nós conhecemos as igrejas e as pessoas entendem que uma das formas de você ter uma relação com Deus é você estar participando de alguma igreja. Mas no passado não era assim. Se você pegar, por exemplo, o caso de Abraão, o caso de Enoque, esses homens não tinham igrejas, eles não tinham sinagogas, eles não tinham esses templos, entendeu? E, no entanto, eles buscavam a Deus. É que Deus ele foi instituindo, né? Criando as suas instituições com o tempo. Mas, a princípio, quando o homem andava com Deus, não existia ainda essa relação, né, de instituição. O andar com Deus só já existia desde o princípio. O pecado rompeu esse relacionamento. Quando o homem peca, o homem quebra esse relacionamento com Deus.
E a partir daí o homem começa a fugir de Deus. É muito comum as pessoas dizerem que tem raiva de Deus, raiva de Jesus. Como é que você pode ter raiva de um ser que você muitas vezes nem acredita nele, né? Mas isso, na verdade, é a guerra que está instalada dentro do homem por conta do pecado. Porque o homem, ele, na verdade, ele quer viver o pecado, mas ele, ao mesmo tempo, ele quer ter as benevolências de Deus. E ele percebe que Deus não quer relacionar dessa forma. Então ele fica indignado com Deus. Fala, poxa, se Deus é amor, por que ele não recebe isso? Por que ele não me recebe do jeito que eu estou vivendo? Então esse é um conflito que entra na alma da pessoa. E aí ela acaba tendo raiva de Deus. Porque ela diz, poxa, Deus criou um sistema difícil de viver. E agora, né, Deus não quer me abençoar. Deus não quer estar comigo na maneira como eu quero viver. Porque Deus, ele estabeleceu um princípio. Ele instaurou uma forma de viver com ele. E quando nós não entendemos isso, nós entramos em guerra com os céus. Tá? Então a Bíblia deixa claro, caminhar com Deus é uma escolha diária. Amós capítulo 3, versículo 3 diz o seguinte: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Entenda bem, esse acordo que o Amós está dizendo, não é um acordo que beneficia a minha alma, a minha vontade, não. Esse é um acordo que beneficia aquele que instaurou todas as coisas, que criou todas as coisas. Olha quem está chegando aqui também, o Anderson. Deus abençoe, Andy. Glória a Deus, louvado seja Deus pela tua vida, varão. A Vivian de Melo, quem mais? O Antônio Dias, Moisés, muita gente aqui, eu estou feliz pela presença de cada um de vocês. Então, para você andar com Deus, você precisa estar estabelecido no princípio que Ele criou. Não é da tua vontade, não é da forma que você quer. Da forma que nós queremos, nós não vamos conseguir andar com Deus. Nós devemos andar com Deus baseado nos princípios que Ele estabeleceu. Por isso que o Amós diz, andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Acordo com quem? Nós temos que estar de acordo com aquilo que Ele estabeleceu. Por quê? Porque Ele é maior, porque foi Ele que criou todas as coisas, porque foi Ele que nos criou, porque Ele é o dono de tudo. Então quem manda é que estabelece as regras. Entendeu? Quem é o dono que estabelece as regras? Você não pode entrar numa empresa hoje e amanhã depois chegar do dono da empresa e dizer, não, essa empresa está errada porque ela deveria ser assim, ser assado. O cara vai falar para você, filho, você chegou aqui ontem. Que história é essa? Você quer mudar as regras da minha empresa? Não tem como. O dono, aquele que criou, aquele que estabeleceu, é ele que tem poder para dizer, olha, é assim que eu quero que vocês caminhem comigo. Se vocês quiserem caminhar comigo. Tá? Então, esse andarão dois juntos não estiver de acordo está baseado em que Deus é o dono de tudo e criou todas as coisas. Nós temos que procurar saber como é a forma que Ele quer que nós andemos na presença dEle. Porque já está tudo estabelecido. Tá? É incrível o ser humano. O ser humano, ele compreende as coisas terrenas de uma forma tão tremenda, né? Se fala muito da ciência, dos parâmetros, né? Dos pontos que são tratados, dos algoritmos que são estabelecidos. Então tudo isso é fácil para a pessoa entender, só que ele não consegue transpor isso para o céu. Ele não consegue transpor isso para Deus. Se há uma hierarquia na Terra, se há uma lógica na Terra, é claro que essa lógica foi criada em algum lugar. Quem foi que criou essa lógica? Deus. Então se aqui eu preciso obedecer homens, ser liderado por eles, respeitá-los, da mesma forma, no céu é a mesma coisa. Então tem as leis que regem o meu relacionamento com Deus. Se eu quero, de fato, andar com Deus, eu preciso obedecer os seus princípios. Senão eu entrarei em guerra contra os céus. Eu entrarei em desacordo com a vontade de Deus. E aí a fuga é instalada. Todas as vezes que nós erramos, que nós falhamos, nós queremos fugir de Deus. E é algo inconsciente até. Porque o ser humano começa a correr, a fugir da presença do Altíssimo. Ok? Então não se anda com Deus sem alinhamento. Caminhar com Deus exige decisão contínua. Eu preciso decidir todos os dias andar com Deus. Não é um ato religioso. Tem pessoas que se vangloriam pelo fato de eles serem cristãos há 50 anos. Terem a carteirinha de membro da igreja A, da igreja B, da igreja C. Isso não nos classifica como cristãos de verdade. O que classifica-nos como cristãos de verdade é obedecer o princípio do Senhor. Quando nós andamos na sua palavra, olha aí a Silvia, paz do Senhor, Silvia, Deus abençoe sua vida. Quando nós andamos no princípio de Deus, aí sim nós somos homens de Deus, mulheres de Deus, servos de Deus, serva de Deus. Então precisamos entender nessa noite, colocar isso em prática, se nós queremos andar com Deus. Então caminhar com Deus exige decisão contínua. Deus, ele não força relacionamento, ele não te obriga a servi-lo, ele te convida a servi-lo. Por quê? Porque ele entende que quando você está caminhando com ele,
baseado no ensinamento e nas regras que ele determina para você viver, você não vai ter prejuízo, você não vai ter susto, você não vai ter complicações, tá entendendo? Você vai ter respostas e saída para os momentos mais difíceis da sua vida, porque Deus é aquele que conhece o ontem, o hoje e o eternamente. Então ele sabe quais são as decisões que ele pode te ajudar a tomar ou te direcionar a tomar, porque ele conhece todas as coisas. Então o lucro de andar com Deus não está em Deus, o lucro de andar com Deus está em nós. Quando nós andamos com Deus, nós somos beneficiados em todas as áreas da nossa vida, em todas as áreas. Por isso que nessa noite você está sendo chamado para andar com Deus, tá ok? Enoque foi um exemplo de quem andou com Deus. Isso está em Gênesis 5:24. E andou Enoque com Deus e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Olha isso, naquela época, quando não tinha sinagoga, quando não tinha igreja, quando não tinha templos, quando não tinha nenhuma reunião baseada em uma religiosidade que levasse a pessoa a ter um ensino, um conhecimento de Deus, somente baseado nos históricos dos pais que falavam sobre o Éden, que falavam sobre a presença de Deus. É bem provável que Enoque foi contemporâneo de Adão, então Adão contava histórias lá do Éden, de como que ele vivia na presença de Deus. E só baseado nesse conhecimento histórico, né, de Adão, de como ele vivia, o Enoque decidiu a caminhar com Deus. E ele foi tão íntimo de Deus, ele se entregou tanto para a presença, ele buscou tanto a presença, que a Bíblia diz que de repente ele já não existia mais, ele foi arrebatado. E é um fato registrado, se é um fato registrado é porque houve pessoas que viram isso acontecendo, em algum momento, porque senão não teria como as pessoas dizerem isso, tá? Então ele foi arrebatado por Deus, ele foi levado para os céus, porque ele buscou uma intimidade profunda com Deus. Então andar com Deus gera intimidade profunda. Quando nós realmente estamos dispostos a viver a presença de Deus, nós começamos a viver uma intimidade profunda. E o que é essa intimidade profunda? É que Deus fala e a gente ouve. É incrível, queridos, como que Deus fala com a gente. Eu tenho levantado aí na madrugada para orar, buscando às vezes resposta em algumas coisas que a gente não tem ainda resposta. E de repente Deus fala, é isso. E Deus vai nos direcionando. Não tem como você enganar um servo de Deus, uma serva de Deus que vive em oração, dado a intimidade profunda. Porque a Bíblia diz que Deus não faz nada sem antes revelar aos seus servos, aos seus profetas. Então quando nós estamos em íntima comunhão com Deus, Deus fala poderosamente conosco. Amém, Jesus? Então andar com Deus gera intimidade profunda. A presença de Deus transforma a vida. É impossível um homem e uma mulher que decidiu andar de fato com Deus e a cumprir os seus princípios não serem transformados. Quando você vê uma pessoa que não muda, principalmente daquelas coisas ruins que todos nós temos. Quem vem para Jesus vem com uma carga de pecado, vem com uma carga de tradição, de erros tremendo. Mas quando nós começamos a andar com Deus, há uma mudança radical no nosso pensamento, na nossa alma, no nosso coração. Então a presença de Deus, ela transforma as vidas. E quem não permitir ser transformado, querido, com certeza vai ficar para trás e vai saber que ele não está deixando Deus trabalhar profundamente na sua alma. Todas as vezes que tiver uma conversa acerca disso, ela vai dizer assim, olha, eu sei aonde está o meu pecado. O próprio Davi dizia, eu sei, o meu pecado tem estado de mim continuamente. Eu conheço os meus pecados. Então, uma pessoa que anda com Deus, ela pode até não receber transformação em tal área, mas ela sabe que ela precisa. Ela sabe que aquilo ali não está bom. Por quê? Por causa da luz do Evangelho. Por causa da luz da palavra. Então, andar com Deus, querido, andar com Deus traz uma transformação de vida. Quando nós decidimos não ser religiosos, mas ser cristãos de verdade, caminhar com Deus, buscar a sua essência, buscar a sua presença, entrar em oração, estar em jejum, estar na palavra, lendo a sua palavra todos os dias, buscando o conhecimento da palavra de Deus, a nossa vida é transformada. E é algo automático, não é algo forçado, não. Eu vejo muitas pessoas, né, dizendo que tem problema aqui, problema ali, problema lá, e elas dizem, eu não sei como fazer. É só buscar Deus, é só andar com Deus, é só se entregar a Ele. O mal não consegue permanecer na nossa vida quando nós estamos cheios da presença de Deus, quando nós estamos cheios do Espírito Santo. A religião mostra você usar métodos
de libertação, métodos de transformação, métodos. Só que isso não prevalece. Na primeira crise que vem, a pessoa volta ao erro. Por quê? Porque ela está baseada em um método criado por uma religião. Agora, quando você busca de fato a presença de Deus, e a presença está dentro de você, o mal, ele desloca, ele desgruda, ele não consegue ficar. A Bíblia deixa claro que aonde a luz chega, as trevas vão embora. Amém? Então, o grande convite para você hoje é andar com Deus. É mergulhar, é se entregar mais, entendeu? É assim, se colocar à disposição. É dizer, Deus, eu sei que eu preciso mudar aqui, me ajuda. Deus, eu preciso ser transformado ali, me ajuda. É você se colocar diante de Deus em oração. A Bíblia diz que deve ser conhecida diante de Deus todas as vossas ansiedades. Tudo aquilo que permeia o teu coração tem que ser colocado diante do Senhor. É o que está escrito lá em Filipenses. Então nós precisamos derramar. E isso que Deus quer. Deus quer que nós, como cristãos que decidimos andar com Ele, nos derramemos diante dEle. Amém? Que os nossos corações possam ser colocados diante do altar do Senhor. Para quê? Para que Ele venha, através da presença dEle, nos dar força para vencer o pecado, para nos dar força para vencer o mal. Andar com Deus gera intimidade profunda. A presença de Deus transforma a vida. Quem anda com Deus vive acima do natural. Isso é fato, querido. Deus é espírito. E a Bíblia diz que é necessário que aqueles que se aproximam dele têm que adorar ele em espírito e em verdade. Então, a chamada para nós adorar alguém que é espírito é nos transformar em homens espirituais, em mulheres espirituais. É a única maneira de nós termos conexão com os céus é deixando a carnalidade, é deixando o pecado, é deixando o mundo e sendo transformado em homens espirituais, em mulheres espirituais, para alcançarmos a presença, para dialogarmos com a presença, para termos uma conexão com a presença. Deus te chama nessa noite para você andar com Ele. Amém? Caminhar com Deus exige fé. Essa é a moeda celestial. A fé é a moeda, a fé é o meio que você transaciona o reino espiritual. Tá bom? Não tem como você adorar a Deus se você não crê. Não tem como você obedecer ao princípio de Deus se você não crê. Não há como você dar um passo no reino espiritual se você não agir a fé. A fé é o elemento primordial para a sua caminhada com Deus. Porque Deus é espírito. Você não vê Deus. Não tem como ver Deus. Então o que você vê? O que você vê são os escritos dele. O que ele deixou escrito na sua palavra. Aquilo ali Deus deixou. Que é o logos de Deus. Que é o grafo de Deus. Mas Deus, espírito, você não vê. Então você precisa crer. Você precisa ter fé. Você precisa aceitar isso por fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, 5, 6 diz: pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte. E não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, pois é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então não há como você ser tocado por Deus se você não crer. Muitas pessoas não creem. Nós estamos vendo num mundo que o ceticismo tem crescido absurdamente. Os ensinos desse mundo têm levado as pessoas a distanciarem de Deus. Está entendendo? Tudo que você ouve lá fora é para tirar você da presença de Deus. Tem até um versículo que diz assim, né? Diz o louco no seu coração, não há Deus. Olha isso. Quer dizer, a pessoa que se levanta contra Deus, ela enlouquece. Porque ela é um louco dizer que não existe Deus. É isso que a Bíblia está dizendo. E o mundo vai trabalhar em cima dessas teses, que não há Deus por conta desses homens que são chamados ilustres. Homens que fizeram as suas famas através da negação da existência divina. São famosos por conta disso, porque o mundo aplaude isso. Satanás, ele tem colocado no coração do homem, tá entendendo? Essa incredulidade. A Bíblia diz que o príncipe desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça sobre eles a luz do evangelho. Então o mundo aplaude o ceticismo. O mundo aceita a incredulidade. Por quê? Porque existe um mentor disso. E esse mentor é o próprio Satanás. Tá entendendo? Então não tem como você receber algo de Deus se você não crer que ele existe. Porque é somente pela fé
que você vai alcançar as promessas de Deus, as bênçãos de Deus. E a maior bênção de Deus não são os bens que Ele nos dá, não são as casas, carro, dinheiro, nada disso. A maior bênção de Deus é a presença dEle. A presença que cura, que transforma, que liberta, que renova, que dá encorajamento, que traz paz ao coração, que traz alegria na alma, independente das coisas humanas. Se elas virem, se você conseguir, amém, louvado seja o nome do Senhor. Mas se não conseguir, não há nenhum problema, sabe por quê? Porque a presença de Deus, ela simplesmente é tudo que nós precisamos. Porque se nós tivermos a presença, nós teremos todas as outras coisas. O próprio Deus vai abrir as portas. Não há desespero quando nós temos a presença de Deus. E isso só é alcançado por meio da fé. Por isso, a chamada de Deus para você hoje é: você precisa andar com Deus. E para você andar com Deus, você precisa ativar a fé. E para você ativar a fé, você precisa voltar para os princípios, para a palavra. Não tem como ter fé fora da palavra. Fé fora da palavra é sensação, é emoção que uma hora apaga. É só vir a dor, é só vir a crise, é só vir os desafios, é só vir a encruzilhada que essa fé apaga. Porque a fé é baseada em sentimento, em emoções. Mas quando a fé é baseada na palavra de Deus, aconteça o que acontecer, você não nega a fé. Você não deixa de buscar a presença. Você não confunde as coisas. Amém? A confusão no coração das pessoas em relação a Deus é quando ela está vacilante entre Deus e outra coisa. Quando você vacila entre Deus e outra coisa, a confusão entra. A contenda de alma entra. Mas quando você está definido no princípio, na palavra, não há confusão e nem contenda de alma. Você vai caminhar firme, olhando para o autor e consumador da fé, que é Cristo. Então essa é a chamada para você nessa noite. É uma chamada para você desvencilhar de tudo aquilo que te amarra. A Bíblia diz: deixando de lado todo laço, todo embaraço que tão de perto nos assedia. E corremos a corrida que está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Então essa é a grande chamada para mim e para você nessa noite. Andar com Deus. Que privilégio poder andar com o Criador, com o sustentador, com aquele que tem todo o poder para mudar as nossas vidas. E essa é a grande chamada. Por isso que Deus traz para si o Enoque, porque da geração deles foi o que entendeu o que era andar com Deus. Na nossa geração, nós precisamos também entender isso, tá? E não ser guiado por emoções, nem por sentimentos, nem por notícias, mas ser levado pelo princípio, pela palavra de Deus. Fé é o fundamento do relacionamento. Deus se revela a quem o busca. A Bíblia diz que se nós o buscarmos, Ele se deixará ser achado por nós. Se você buscar a Deus de verdade, Ele deixará ser achado. Você percebe que Deus, Ele não se revela para qualquer um. Ele só se revela para aqueles que querem buscar a presença dEle. Para você ver que ao mesmo tempo que Ele quer interagir conosco, mas Ele quer saber se nós de fato queremos interagir com Ele. E quando nós colocamos isso em evidência, quando nós deixamos claro que é isso que nós queremos, aí Ele se apresenta. A Bíblia fala que a nação de Israel, junto com Moisés, o povo falou: Moisés, você vai lá e fala com Deus, que história é essa? Nós também queremos falar com Deus, mas é só você que fala com Deus? Moisés falou: tá bom, vou lá falar com Deus então acerca do que vocês querem falar com Ele. Moisés vai lá e fala: Deus, o povo diz que quer falar com o Senhor também. Eles não querem mais receber a informação do profeta, eles querem receber uma informação direta do Senhor. Deus falou: tudo bem, avisa para o povo se preparar, manda o povo entrar em jejum, manda o povo tirar os deuses estranhos, manda o povo fazer uma limpeza. Daqui 3 dias nós vamos nos encontrar. E a Bíblia diz que Moisés então faz tudo isso. Vem, fala para o povo se prepara, e eles então vão para falar com Deus. Quando eles, no meio do caminho, eles começam a ouvir tremores de terra, a Bíblia diz clangor de trombetas, o monte começa a fumegar, um barulho estrondoso, trovões, raios. Eles começaram a ficar amedrontados e disseram: Moisés, vai só você. Só você vai lá e fala com Deus, o que Deus falar para você, você fala para nós, e fica tudo certo, porque nós não queremos lá não. Você está entendendo? Então, querido, existe um preço a ser pago para a presença de Deus. Moisés sabia, Moisés entendia, Moisés era considerado amigo de Deus. Ele sabia como é que funcionava essa relação da busca da presença. O povo não.
O povo achou que era assim, era simples, era só chegar e ir. Não é assim, não. Tem que ter um alinhamento, tem que ter uma renúncia, tem que ter uma entrega, porque senão Deus não manifesta. Não que ele não queira manifestar, mas ele só vai se manifestar para aqueles que de fato querem a sua presença. Amém, Jesus? Então, Deus se revela para quem o busca. Caminhar com Deus é confiar mesmo sem ver. Deus não vai se mostrar para você como nós vemos as pessoas, mas Deus vai se revelar através da sua palavra. E Deus vai trazer as coisas à existência. As coisas vão começar a dar certo e acontecer de fato, que você vai olhar e dizer, se não fosse Deus não teria acontecido. É impossível isso. O que aconteceu, fato, é Deus. Deus agiu, não é possível, não tinha como acontecer isso. E é assim que você vai começar a ver o grande agir, o grande mover de Deus na sua vida. E você vai intensificar a sua busca, vai ampliar, né, essa chamada de andar com Ele, vai querer se entregar mais, e o fervor, a alegria vai entrar no seu coração e você vai começar a ser um crente de verdade, um crente que ama o Senhor em qualquer circunstância. Uma outra pessoa que a Bíblia fala que andou com Deus foi Noé. Noé, ele andou com Deus em meio à corrupção. A Bíblia diz que houve uma degeneração da raça humana, considerando que a raça humana estava somente ali, aquele grupinho, né, naquele tempo, porque haviam se espalhado e estavam por ali, então estava muito próximo. E houve uma degeneração universal, o mundo inteiro estava desviado do caminho do Senhor. Mas de repente houve um homem chamado Noé justo. A Bíblia diz que ele então começou a buscar o Senhor e a buscar as revelações dos céus. Isso está em Gênesis 6:9, diz assim, essas são as gerações de Noé. Noé era um homem justo, perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Então ele andava com Deus, ele buscava a revelação. Foi quando Deus manda ele construir a grande arca. E diz que viria um grande dilúvio e a terra toda seria inundada. E as pessoas que acreditassem naquela pregação, que era para nós hoje é considerado como o evangelho, a boa notícia, a notícia de resgate, a notícia de salvação. E a Bíblia diz que Noé então vai pregar essa palavra. Alguns teólogos dizem que foram 120 anos de pregação. Enquanto ele fazia a arca, ele pregava a palavra. Mas no final, somente ele e a sua família entrou na arca. E a Bíblia diz que ele andava com Deus e por isso ele tinha as revelações. Algumas pessoas dizem que esse camarada é louco. Tá velho, tá gagá, maluco, onde já se viu. Dizem a história que naquela época não havia ainda caído chuva sobre a terra. Era apenas um orvalho que molhava a terra. Porque a terra, o sistema que governava a terra era muito pleno, muito perfeito. Então não precisava dessas chuvas torrenciais que nós temos hoje, naquele período. Então quando ele falou de chuva, as pessoas nem sabiam o que era. Né? É como se ele pegasse e dissesse que aquele orvalho que caía seria multiplicado lá milhões de vezes. Para que as pessoas entendessem o que era chuva, porque não tinha essa chuva. E aí, mesmo assim, as pessoas achando que era maluco, era doido, e de repente a chuva veio. E o mundo inteiro pereceu. Mas Noé e a sua família foi salva. Então é possível andar com Deus mesmo em um mundo corrompido. Eu sei que nós falamos da volta de Jesus, nós falamos de santidade, falamos de santificação, falamos de mudança de caráter, falamos sobre você ser amável, você ser perdoador, você ser generoso. São todas coisas que a gente fala que são totalmente contrárias ao que o mundo prega. O mundo diz que você tem que ser egoísta. O mundo diz que você tem que passar rasteiro no outro. O mundo diz que você tem que ser esperto. O mundo diz que você tem que ser maldoso, porque se você for no bem, todo mundo vai aproveitar de você. Se você for, né? Alguns dizem que essas atitudes de Cristo é fraqueza. Enfim, eles usam todos os argumentos possíveis e impossíveis para tirar você de andar com Deus. Mas como é que nós andamos com Deus? Quando nós observamos a sua palavra. Quando nós fazemos aquilo que está escrito. Tá? Então é isso que Noé recebeu naqueles dias. Esse velho está maluco, esse velho está doido, está todo mundo aí enganando todo mundo, roubando todo mundo. Ele está querendo dizer que a gente tem que ser generoso, tem que ser bondoso, que tem que ser assim, tem que ser... Esse cara está louco. Essa coisa que ele está falando não tem lógica, mas ele recebeu essa pregação de Deus. Ele recebeu esse ensinamento dos pais que vieram do Éden. Está entendendo? Então é importante nós temos essa visão. Deus honra quem vive em santidade. Tá? Então é possível andar com Deus mesmo no mundo corrompido.
Você pode mudar a sua mente, o seu coração. Existem pessoas dentro da igreja dizendo assim, olha, ai pastor, mas eu não consigo ficar sem adulterar, eu não consigo ficar sem fornicar, sem prostituir, sem isso e aquilo. Eu não consigo trabalhar na minha empresa sem fazer coisa errada e não sei o que, não sei o que. Queridos, são argumentos que não passa no crivo celestial. Não passa. Nós precisamos ter essa visão. Tá entendendo? O que é errado é errado. E Deus vai julgar cada um pelos seus erros. Por isso que não é o ambiente que define você, mas é você que define o ambiente. Ah, mas onde eu trabalho, as mulheradas dá muito em cima, é por isso que eu não tenho jeito. Eu tento ser santo, eu tento ser, mas lá as mulheradas, meu Deus. Não é o ambiente que te molda, é você que molda o ambiente. É você que diz como tem que ser, se você anda com Deus. Porque Deus fala pra você como é que tem que ser. Deus fala como é que tem que ser o seu relacionamento com sua esposa, Deus fala como é que tem que ser o seu relacionamento com as outras mulheres, Deus fala como é que tem que ser o seu relacionamento com as finanças do mundo. Enfim, Deus fala tudo. A palavra de Deus, ela é clara, claríssima. Tem coisa na Bíblia que quando você lê, você fica estarrecido. Eu vi um texto na Bíblia atrás, eu li e falei, irmãos, eu devia ir para a igreja. Eu falei, irmãos, dá uma olhada nisso aqui que está aqui. A preocupação de Deus. Falar do exército do povo de Deus que estão acampados, quando eles fossem, por exemplo, defecar, eles não poderiam defecar no meio do povo, eles teriam que sair, retirar, tá entendendo? Ir lá, furar um buraco e defecar, entupir e guardar aquilo ali. Olha isso, gente. Você vê que a Bíblia fala num negócio desse. Aí a gente fica pensando, meu pai, os detalhes estão lá. Deus cuida de tudo. Deus falou, olha, quando o sacerdote for lá colocar diante de mim o altar, ele tem que ter um calção debaixo da bata, debaixo da roupa, para que não apareça a sua nudez. Detalhes! Deus trata de detalhes na Bíblia. E aí a gente acha que não, eu posso fazer do jeito que eu quero, tá tudo bem. Não é assim. Então o ambiente não define quem anda com Deus, mas é quem anda com Deus que define o ambiente onde ele está. E essa é a chamada de Deus para a tua vida nessa noite. Para você ser de fato alguém que anda com Deus. As pessoas precisam olhar para mim, para você dizer, lá vai um homem de Deus. Lá vai uma mulher de Deus. E não importa se o mundo está corrompido. E eu digo mais. Não tem saída para esse mundo não, pessoal. A Bíblia diz que esse mundo está como um ébrio. Está entendendo? Ele está como ébrio. Imagina um cara bêbado, embriagado, andando na rua. O mundo está assim, está cambaleando. Não há saída para este mundo. Mas há saída para aqueles que amam a Deus, para aqueles que buscam o Senhor, para aqueles que se entregam aos princípios. Caminhar com Deus exige obediência. Deuteronômio 5,33. Andareis em todo o caminho que vos tem ordenado o Senhor vosso Deus, para que vivais e bem vos suceda, e prolongueis os dias da terra que haveis de possuir. Então andareis em todo o caminho que vos tem ordenado. A obediência é prova de amor. Quando você obedece o princípio, a palavra está dizendo para Deus que você ama. Deus não tem sentimento, pessoal. Escuta bem. O relacionamento de Deus com o homem não é como o homem com o homem. O homem com o homem, ele tem um relacionamento de sentimento. Por exemplo, se você tiver que julgar duas pessoas pelo mesmo crime, mas uma pessoa você conhece, você gosta dela, você vai amenizar o juízo para ela. A outra que você não conhece, e se porventura esse for um desafeto, aí acabou. Aí já era. Aí o peso da justiça sobre ele vai cair terrivelmente. O ser humano é assim por natureza. Deus não tem esse sentimento. Deus não tem esse negócio naquele dia, isso aqui é mais bonitinho, que isso aqui é por causa disso. Não, não. Ou você está na palavra, ou você está fora da palavra. Com Deus é 880, querido, nesse sentido. Então quem anda com Deus, segue sua direção. É Ele quem determina o que nós devemos fazer, falar, praticar. É Ele. Nós somos servos. E como servos devemos obedecê-lo por completo, se nós queremos andar com ele. A obediência libera vida e bênção. Quanto mais obedientes formos ao Senhor, mais Deus vai nos abençoar em todas as áreas da nossa vida. Detalhe, até o fato de ele não dar algo para você é bênção. Muitas vezes as pessoas não pensam assim. Existem muitas pessoas que querem bênção humana, financeira. Esquece que muitas vezes uma bênção financeira pode tirar você da presença de Deus. Tá entendendo? Então Deus precisa tratar a tua alma primeiro, tratar a sua mente, o seu coração, para você não desviar da presença. Deus quer guiar cada passo. Salmo 119, 105 diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, através da Bíblia, através do ensinamento bíblico, Deus ele vai nos guiando como nós devemos nos portar na presença dele, como nós devemos viver na presença dele. A palavra de Deus é o mapa da caminhada.
Não há como desviar. Nós temos um GPS celestial. E esse GPS é o Espírito Santo e a palavra. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos ensina. A Bíblia diz que o Espírito Santo revela. O Espírito Santo, ele vai mostrar aquilo que nós não sabemos, que nós não entendemos. Ele vai usar alguém, ele vai mostrar, ele vai trazer a revelação para nós, daquilo que nós precisamos receber. Deus não deixa os seus filhos perdidos. Deus deixa claro, ele diz, olha, eu que vou conduzir vocês pelo caminho que vocês devem andar. Quem anda com Deus não vive no escuro, porque Deus é luz. Deus é luz. Então, onde Deus está, não há trevas. Um monte de gente que está servindo os demônios precisavam parar um pouco e dizer, Deus, isso que eu estou fazendo está certo? Esse espírito que eu estou servindo, ele é do Senhor? Uma pergunta simples. Deus poderia revelar todo o mapa para a pessoa, mas não faz. Por quê? Porque o príncipe desse século cegou o entendimento dos incrédulos. É só você baixar o joelho e dizer, Deus, o que eu estou fazendo está correto? Eu estou servindo de verdade o Senhor? É o Senhor que eu estou servindo? Se não for, me mostra. Pronto, ele vai mostrar. Ele vai mostrar. Mas não fazem essa oração simples. Caminhar com Deus transforma o caráter. Gálatas 5,16. Eu aprendi que todos nós temos caráter. Todos nós. Todos os homens têm caráter. Tem a pessoa que fala assim, fulano de tal não tem caráter. Mentira, todos têm caráter. O problema é que alguns têm caráter bons e outros têm caráter ruins. Mas todos têm caráter. Amém? Então olha só, quando nós caminhamos com Deus, Ele transforma o nosso caráter. Se nós tivermos caráter maus, Ele vai transformar o nosso caráter mau para caráter bom. É por isso que uma pessoa que aceita Jesus, ele é um traficante, ele deixa de ser um traficante e começa a ajudar pessoas. Ao invés de matar as vidas, ele vai ajudar pessoas. O cara lá que era prostituto, ele deixa de ser prostituto e vai ensinar agora as pessoas não se prostituírem. Entendeu? Então, o caráter da pessoa é transformada quando ela anda com Deus. Porque Deus não permite essas coisas nas nossas vidas. Ainda que a nossa carne queira ou deseja em algum momento, por alguma razão, por alguma dificuldade da vida naquele instante que nós estamos passando, porque a gente sabe que muitas vezes os problemas que nós enfrentamos, o diabo usa aquilo para te levar para o pecado. O cara que está com problema com a esposa dele, o diabo vai colocar lá no emprego dele uma mulher, para poder sediar ele, para poder dizer que a ama, para dizer que está pronta para ele, que a hora que ele quiser, ele pode tocá-la, ele pode fazer o que ele quiser com ela. Então são oportunidades que o inferno cria para a pessoa. Mas se a pessoa tiver um caráter transformado por Deus, ela vai sempre voltar à razão e não deixar a sua alma devagar nesse pecado que o inimigo cria. Amém, Jesus? Então caminhar com Deus transforma o caráter. Gálatas 5,16 diz assim, digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. A nossa carne, ela deseja muitas coisas ruins. Muitas coisas erradas. Mas, porém, se nós estivermos andando em espírito, nós não vamos cumprir a concupiscência da carne. Nós não vamos nos entregar aos desejos da carne. Nós não vamos. A tentação pode chegar, pode bater no nosso coração. As portas do pecado podem se abrir. As oportunidades de pecar podem chegar. Mas nós, devido ao caráter tratado, o desejo de andar com Deus e a presença do Espírito Santo, quando se une tudo esses fatores, nos leva a dizer não para o mal e a continuar firme no andar com Deus, na presença do Senhor. Amém? Então é isso que Deus quer para mim e para você nesta noite. Deus quer que você ande com Ele. O Espírito Santo molda o nosso interior. A carne pede força quando nós andamos com Deus. Lembra do que Jesus falou para os discípulos? A carne é fraca, mas o Espírito está pronto. Se nós estivermos cheios do Espírito, a carne não vai vencer porque ela é fraca. O Espírito é forte e a carne é fraca. Então, se você se encher do Espírito, pronto, você vence a carne. Agora, se você estiver andando por si só, por si mesmo, distante de Deus, fugindo da presença, fugindo dos princípios, desobedecendo as regras, fatalmente você vai cair no pecado. Caminhar com Deus traz segurança. Salmo 23:4, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. A presença de Deus remove o medo. Ministrei aqui já sobre o medo. Medo do futuro, medo dos relacionamentos, entendeu? Vários tipos de medos.
traumas de infância que trouxeram medo no coração de muita gente. Muitas pessoas são travadas, paralisadas por conta do medo. Mas a Bíblia diz que se nós andarmos com Deus, a Bíblia diz que nós não teremos... o medo vai chegar, mas nós vamos vencer o medo. Nós vamos romper o medo. Por conta da presença. A presença de Deus é tão poderosa que o salmista diz... O salmista fala dessa forma, que na presença de Deus, ele diz, na presença do Senhor eu salto muralha. Na presença de Deus, com Deus, eu desbarato exército. O medo chega, porém a presença te eleva, te faz vencer o medo. Amém, Jesus? A presença de Deus remove o medo. Deus está conosco em qualquer situação, seja ela qual for. Se for uma situação de vitória, Deus está conosco. Se for uma situação de derrota, Deus está conosco. Por isso que não há razão e nem motivo para deixarmos de andar com Deus. A Bíblia diz que quando Caim destrói, mata o seu irmão, Deus coloca nele uma marca. E ele fica muito preocupado, porque ele diz assim, Senhor, a partir de agora, onde eu for, as pessoas que descobrirem que eu fiz isso, elas vão me matar. E Deus diz, não, eu vou te colocar uma marca. E essa marca vai te proteger. Porque as pessoas não vão te matar. Porque quem fazer isso com você vai ser julgado 7 vezes. E aí, o que você percebe? Você percebe que Deus coloca ali em Caim algo para encerrar a matança. Para que nunca mais ninguém executasse alguém. Porque haveria um castigo 7 vezes maior do que o de Caim. E a Bíblia diz que Caim se torna então um fugitivo por conta disso. Ele não quer a presença. Ele foge da presença. Ele foge de Deus. Só que o salmista diz, como eu fugirei da sua presença? Não tem como fugir. Se você for no céu, lá está. Se for lá nas profundezas do mar, lá está. Onde você for, na escuridão, nas trevas, lá está. Onde você for, Deus está. Então não tem como fugir de Deus. Não tem como. Por isso que em qualquer situação que nós estamos vivendo, Deus vai estar lá. O melhor de tudo é quando falharmos, errarmos, é reconhecermos o nosso erro, nosso pecado e dizer, Deus, eu pequei, me perdoe. Faça igual Davi fez. Porque Davi andava com Deus. Davi andava tanto com Deus que ele foi chamado o homem segundo o coração de Deus. E eu sempre gosto de ressaltar que Saul, ele pecou menos do que Davi. E foi rejeitado. E Davi pecou mais do que Saul. E foi aceito. Qual é a diferença? A diferença é o coração. O próprio Davi diz, um coração aquebrantado e contrito não desprezará o Deus. Quando nós queremos andar com Deus, de verdade, não importa a falha. Você vai chegar diante de Deus e dizer, Deus, eu falhei, eu pequei, eu fiz isso de errado. Mas eu quero que o Senhor me perdoe. Confessa o teu pecado. Porque não dá para andar com Deus sem confissão. Não tem como o homem andar com Deus sem confessar os seus erros, as suas falhas, as suas fraquezas, os seus pecados. Vamos dar nome aos bois. Porque hoje até a palavra pecado tá, né? Não pode falar mais. Porque agora, meu Deus, não tem. Né? As pessoas não querem entender que um dia elas vão ter que dar conta da sua vida para com Deus. As pessoas estão fugindo dessa realidade, só que a Bíblia diz em Apocalipse que diante do Senhor, naquele dia, todos vão chegar. E vai ter um livro escrito. Então, a melhor coisa para que esse livro não registre o seu erro, o seu mal hoje, é você chegar diante dele e dizer, Deus, eu errei isso, me perdoe. Quando nós fazemos isso, todos esses erros foram pagos na cruz do Calvário pelo sangue de Jesus, não estarão no livro das nossas obras naquele dia. Porque foram confessados e todo o pecado confessado é lançado no mar do esquecimento. Então é isso que é andar com Deus. Andar com Deus não é ser perfeito aos olhos dos homens. Andar com Deus é ser perfeito aos olhos dele. E para você ser perfeito aos olhos dele, você precisa cumprir o que ele estabeleceu pela sua palavra. Se ele enviou Jesus para mim e para você, e se o sangue de Jesus purifica de todo pecado, nós precisamos nos valer desse sangue, porque é esse sangue que vai segurar a nossa relação com Deus. É que vai segurar o nosso andar com Deus. Sem o sangue de Jesus, não há como o homem andar com Deus. Sem o sacrifício expiatório, não há como o homem andar com Deus. É a maneira de nós andarmos com Deus. Por isso, se você pecou, confessa. Quem anda com Deus nunca está sozinho. O destino de quem anda com Deus é a vida eterna. João 17:3. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Essa é a vida eterna. Conhecer a Deus e a Jesus. Se você conhecer a Deus, como é que eu conheço a Deus? Bíblia, palavra. Porque ele é espírito, não tem como você vê-lo, não tem como você tocá-lo.
Mas a palavra está aí. Quando você estuda a Bíblia, quando você vai na palavra de Deus, você tá tendo contato com Ele. No passado, quando eu me converti, há quase 40 anos atrás, as pessoas diziam assim, olha o que as pessoas diziam. O livro, a Bíblia fechada, como é que é? É apenas um livro. Essa frase que o pessoal sempre falava nos púlpitos. A Bíblia fechada, ela é apenas um livro, mas ela aberta é a boca de Deus falando conosco. Então você quer ouvir Deus falar? Bíblia, querido. Vai para a palavra, vai estudar a Bíblia. Faça um plano de leitura anual. Sei lá, faz alguma coisa. Se você quer crescer na graça, no conhecimento e na sabedoria, não tem como você ser sábio sem a Bíblia, sem a palavra de Deus. Então vai para a palavra. E não faça isso para se vangloriar, para dizer que você leu, que você é mais... Não é nada disso. Isso é uma besteira. Faça isso para você alcançar a sabedoria. Para você ter conhecimento de Deus, para você ter revelação dos céus. Então a vida eterna é esta, que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Caminhar com Deus começa aqui e continua na eternidade. O maior objetivo do nosso relacionamento com Deus não são as bênçãos humanas. Eu sei que a gente precisa delas. O mundo que nós vivemos hoje é muito diferente do mundo em que Jesus estava. Entendeu? Você precisa pagar água, precisa pagar luz, precisa comprar um carro. Se você andar com um carrinho mais velho, todo mundo já vai falar que você está me enganando, que você anda com um carrinho mais novo, você está em alta, o cara Deus está abençoando ele pra caramba, porque olha o carro que ele tem, olha a casa que ele tem, olha isso, olha aquilo. Se você não tem nada disso, Deus não está com ele, Deus não tá... Então esse é o conceito que as pessoas têm hoje. Totalmente errado, biblicamente falando. Não tem nada a ver com a Bíblia isso daí. Tá entendendo? Mas, porém, mesmo assim, o Deus que nós servimos, Ele nos abençoa, Ele nos dá o carro, Ele nos dá a casa, Ele nos dá o emprego, nos dá o salário, porque Ele sabe que nós precisamos dessas coisas. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus sabe que nós precisamos do carro, Deus sabe que nós precisamos da casa, Deus sabe que nós precisamos pagar nossas contas, Deus sabe que nós precisamos ficar com o nome limpo, com as pessoas na praça, Ele sabe de tudo isso. E é por isso que Ele vai nos ajudar a manter esse padrão. Mas isso não é o mais importante é caminhar com Deus. O mais importante não são as bênçãos, mas é aquele que abençoa. A bênção você pega hoje, ela acaba amanhã. O abençoador, você entrará com ele na eternidade. O abençoador, você estará com ele na cidade santa, na cidade de ouro, que as ruas são de ouro, os muros são de jaspe, os portões são de pérolas. Vocês têm noção do que é isso? Então é essa chamada para mim e para você. Não é ficar atrás de bencinha, não. Tá? Se vier, glória a Deus. É lucro, é bênção, 2 vezes. Mas o mais importante é você servir o Senhor, amar o Senhor, confessar o seu pecado, pedir para Deus mudar o seu caráter, mudar o seu coração, mudar a sua mente, deixar de ser soberbo, arrogante, presunçoso, orgulhoso, tá? E ser um crente de verdade. Conhecer a Deus é o maior tesouro que existe. Um filho pequeno andando com o pai não precisa saber o caminho. Ele só precisa segurar firme nas mãos do Pai. Assim é quem caminha com Deus. Não precisa entender tudo. Não precisa ver tudo. Só precisa confiar e permanecer. Amém? Agora eu vou dar um conselho para você. Você que quer andar com Deus. Separe um tempo diário com Deus. Leia a palavra de Deus constantemente. Olha que absurdo que o Nilson está dizendo aqui. A Bíblia não salva, é só Jesus. É claro que é só Jesus. Só que Jesus é a Bíblia. Viu, Nilson? Jesus é a Bíblia. João diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. O que é o verbo? O verbo é o texto sagrado. Jesus é o verbo que se fez carne. Então, quando você lê a Bíblia, você está vendo, você está falando com Jesus. É por isso que o próprio Jesus diz, examinai a Sagrada Escritura, porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Meu Deus, será que é difícil entender isso? Gente, como que pode a ignorância do povo chegar a um ponto desse? Vai estudar a Bíblia, Nilson. E lá na Bíblia, você vai ver Jesus revelado. Amém? Então separe um tempo diário com Deus, leia a palavra constantemente, ore com sinceridade de coração. Obedeça a palavra de Deus mesmo quando for difícil. Tem coisa que Deus pede para nós que naquele momento é quase que impossível. Deus pede mudança, que naquele momento parece ser impossível. Mas na medida em que você buscar o Senhor, Ele vai te dar força para você mudar. Busque intimidade, não apenas as bênçãos. Não tenha dúvida que as bênçãos virão, querido. Eu não sou aquele camarada que diz que o cristão tem que ser pobre, miserável, de jeito nenhum. Nunca foi essa a proposta dos céus. Nunca foi.
Pelo contrário, eu ensinei aqui agora sobre dízimo, oferta, primícia, voto, sementeira, e falei para vocês sobre prosperidade, o quanto que Deus quer prosperar os seus filhos. E digo mais, nossa nação está indo para um buraco tremendo na área financeira, que se nós não tivermos a cobertura do céu sobre nós, muitos vão sofrer. Jesus deixa claro, quando ele fala em Israel, havia muitas viúvas que morreram por causa da fome e da crise que teve, da palavra profética de Elias, quando ele diz 3 anos e meio não choverá sobre Israel. E a Bíblia diz que Deus foi salvar uma mulher em Sarepta de Sidom, uma cidade que estava fora dos termos de Israel. E por que Deus foi lá? Porque aquela mulher com certeza tinha feito uma oração, tinha falado com Deus, tinha dito: Deus, eu preciso do socorro do Senhor. O Senhor tem que me ajudar. Porque olha só, está acabando tudo aqui. Com certeza ela fez essa oração. E Deus viu o coração dela. E viu o coração generoso dela. E mandou o profeta ir lá. O profeta deu a palavra. E a Bíblia diz que durante todo aquele período aquela mulher não morreu de fome. Enquanto que em Israel muitas mulheres que tinham a palavra de Deus morreram de fome. Vocês entenderam então? Então é importante vocês terem essa visão. Ok? Que nós precisamos buscar intimidade com Deus. Não apenas bênçãos. Se nós buscarmos intimidade, o Senhor virá. Nós teremos intimidade, Ele vai falar conosco, Ele vai mudar a nossa vida, e isso Ele vai fazer por meio da palavra. Não, gente, nunca desassocie Deus da sua palavra. Nunca tire Jesus da palavra. Sempre, sempre é a palavra. E vou mais além, cuidado com algumas Bíblias que estão sendo escritas agora. Porque algumas Bíblias que estão sendo escritas agora já está sendo contaminada pela mentalidade das trevas nesse mundo, para desviar as pessoas dos princípios. Então, até isso você tem que tomar cuidado agora. Não é qualquer Bíblia que você vai ler, não. Faça pesquisa antes de você tomar uma Bíblia para você ler, porque pode ser que essa Bíblia que você está pegando esteja contaminada com ensinamentos malignos para tirar o poder do princípio. Amém, Jesus? Vamos andar com Deus? Essa é a chamada? Vamos andar com Deus? Querido, para quem não me conhece, eu sou o pastor Marcos, sou aqui da comunidade evangélica Cristo e Esperança, aqui de Campinas. Se você não é inscrito no meu canal, vai lá e se inscreve agora, para nós irmos juntos. Estou feliz de ver a Monique Lasmar aqui, que sempre está com a gente. Obrigado, Monique, pela sua presença. Você é uma pessoa muito especial para nós, tá? A Hilda Schmidt, Deus abençoe. O Nilson falando coisas aqui que muitas vezes não dá para entender. O Osmar Brasilino, Deus abençoe. A Paulinha, Deus abençoe, Paulinha. Quem mais? A Raquel Amorim, Deus abençoe. A Maria Aparecida, Maria de Jesus. Gente, eu não falei nada aqui, porque como eu estava empolgado aqui na ministração, então eu não queria sair, tá? Glória a Deus. Sheila. Olha o que o Nilson diz aqui. Antes de ter a Bíblia, Abraão já cria em Deus. Só que o Abraão foi o próprio... que quem estuda a teologia, sabe que esses homens foram detentores das verdades de Deus. E eles foram chamados homens livros. Foi ele que relatou para a geração dele posterior, que até chegou em Moisés, porque Moisés foi o primeiro escritor, né, que foi escrito o livro primeiro livro foi o livro de Jó, e depois os 5 livros da lei foi escrito por Moisés, e tudo isso foi feito através desses homens, que eram chamados homens livros. Amém? Então não pode esquecer desse detalhe. Ele não tinha livro, ele não tinha um livro, mas ele era o livro. O próprio Abraão era o livro de Deus. Através de Abraão, Deus foi escrevendo aquela parte que cabia ele naquele tempo. E aí foi sendo escrito, até chegar no concílio, onde reuniu os livros que nós temos hoje. Então, queridos, não despreze isso, tá? Leia a sua Bíblia, busca na palavra de Deus, porque Deus tem grandes bênçãos para a sua vida. Amém? A Monique disse: boa noite, pastor. Boa noite, Monique. Desculpa não ter falado antes, porque a gente estava tão empolgado aqui, né, na revelação. Giba, Deus abençoe Giba, servo de Deus. Olha aqui. Nós tivemos um seminário agora essa semana sobre servos. Chama Seminário de Servos. Qualquer hora eu só vou trazer esse seminário aqui para vocês. Muito forte. Amém? Sérgio Elaine, Deus abençoe. Elza, Gino, Alex Souza, Janete Teixeira, Ângela Manuel, Luiz Carlos, Maílza Conceição, Clarinha, Sandro Santo, fala Jesus na terra dos viventes. Santo, isso é uma bênção na minha vida. Quem mais? Nilson, Isaías diz que Deus criou todas as coisas, exatamente. Cazu Endo, Deus abençoe. Maria Augusta, e quem mais? Carla 2023,
Pessoal, me perdoe não ter falado o nome de vocês antes, tá? É que eu estava bastante focado aqui no texto e eu não consegui nem parar para falar de vocês. Ruth Rodrigues, Yasmin Silva, Davi andava com Deus, adúltero foi inocentado, mas Deus levou seu filho. Não. O importante é saber que Deus, ele perdoou Davi, tá? Aqui é o Nilson que está falando, esse Nilson é uma benção. Nilson, Deus abençoe, Nilson. Deus te abençoe e abre a tua mente, teu coração para a palavra. Santo, eita glória, fala Jesus na terra. Sandra, Deus abençoe, Sandra, Antônio, Rodrigues, Ruth Lima. Glória a Deus. Queridos, aquele convite básico, tá? Se você, porventura, se tocar no seu coração, queira dar uma oferta, um dízimo, uma primícia, um voto para nosso trabalho, nossa igreja, você que é do TikTok, entre em contato comigo no privado, que eu passo para você o Pix da nossa igreja e você pode fazer uma entrega. Depois eu estarei orando por você aqui no ar, declarando a bênção de Deus sobre a tua vida, tá bom? Isso tanto você, o pessoal do Facebook, o pessoal do Kawaii, tem já o Pix aí embaixo, nos vídeos abaixo. É só você procurar aí no vídeo anterior, que você vai ter o Pix da igreja aí, tá bom, amados? Queridos, para quem não me conhece, eu sou o pastor Marcos, sou aqui da comunidade Evangélica Esperança. Tenho também um grupo que nós estamos criando, chamado CS Virtual, onde ali eu coloco todas as nossas mensagens, todos esses vídeos que nós passamos aqui, essas lives, eu coloco lá, tá bom? Onde você pode fazer pergunta, onde você pode pedir oração, onde você pode tirar suas dúvidas, tá bom? Então, se você está precisando, você não está indo em igreja nenhuma, está perdido aí, eu quero te ajudar, tá bom? Entre em contato com a gente no telefone 19 99702 3477. 19 99702 3477. Amém? Deus abençoe a vida de vocês. Vamos orar? Vamos agradecer ao Senhor. Pai, no nome do teu filho amado Jesus, nós queremos te agradecer nesta noite. Muito obrigado por essa palavra, por esse tempo. O Senhor realmente tem falado ao nosso coração, tem nos dado uma palavra que tem gerado cura e libertação no coração dos teus filhos. E eu te louvo por ser, meu Pai, um instrumento do Senhor nesses dias, para trazer essa palavra de mudança, palavra de revelação, palavra de transformação, palavra de mudança de caráter. Oro por cada um dos teus filhos nesta noite. Peço que o Senhor ajude-os. Muitos querem vencer, muitos querem romper, mas estão amarrados, estão presos, estão contidos pelo mal. Mas eu oro por eles, pedindo que o Senhor venha, que o Senhor arranque todo o mal, quebra todas as algemas, abra todas as prisões, quebra todas as correntes e tira os teus filhos, meu Pai. Traga eles para a sua presença. Ajuda eles a glorificar o Senhor e a sentir mais a tua glória, mais o teu espírito. Porque não dá para comparar uma vida na presença e uma vida fora da presença. Não dá para comparar um homem cheio do teu espírito e um homem vazio do teu espírito. Não dá para comparar. Por isso nós oramos e pedimos que o Senhor ajude os teus filhos. Eles querem romper, eles querem vencer. Muitos não sabem como, mas o Senhor hoje deu as dicas para eles. Que eles podem fazer isso através da oração, através da leitura da Bíblia, através de estar no culto, ali na reunião, ó Deus, na igreja, enfim, participando de tudo aquilo que nós precisamos participar para poder ampliar a nossa fé e para fazer com que a nossa caminhada contigo seja uma caminhada mais firme, independente das crises, das lutas que nós passamos nesse mundo. Então eu oro por eles nesse momento e peço que o Senhor os ajude. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos, Pai. Amém. Amém, queridos? Foi uma bênção muito grande estar com vocês. Não se esqueça que nós agora começamos uma nova série, tá? Falei sobre dízimo, oferta, primícia e voto. Se porventura você quer aprender um pouco mais ou ouvir alguma dessas lives que foram feitas, todos os vídeos aqui são colocados lá no YouTube. Aí você pode assistir lá também, tá bom? Então nós começamos a série agora Caminhando com Deus. 10 ministrações falando sobre esse tema. Eu tenho certeza que se você estiver desviado, se você estiver parado, paralisado, você vai voltar a andar com Deus e com certeza Deus vai te abençoar. Amém? Querido, Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe. O desejo é satisfeito.